Amém? Cumprimento a Maria com a paz do Senhor. Para nós, mais uma vez, estamos aqui nessa noite, nosso terceiro, apresentando também o quarto dia do nosso projeto de vida diante do Senhor. E cremos que o Senhor esteve conosco nesse dia que estivemos, né? E hoje não será diferente. Será mais um dia onde Deus vai nos contemplar com a presença neste lugar. E sabemos que está aqui nesta noite para ouvir o nosso clamor, as nossas orações, porque o nosso intuito, o nosso projeto é oração e clamor pelas almas, pelas vidas, serem salvas e passo também a conhecer esse Jesus maravilhoso, esse Jesus tremendo, esse Jesus que é o único caminho, que é o único mediador entre o homem e Deus. Por isso estamos aqui nesta noite para mais um dia do nosso projeto de vida. Então eu convido os irmãos que abrem comigo a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 2. Amém? Assim que o irmão for encontrando, fique de pé em reverência ao nosso Deus, onde nós possamos estar lendo alguns versículos aqui desta noite. E cremos que o Senhor começará a falar conosco aqui desta noite através desses versículos. De 1 Timóteo, capítulo 2. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem. A palavra nos diz assim: antes de tudo, pois, exorto-vos, use a prática da súplica, oração e intercessão, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante do nosso Senhor Salvador, nosso Salvador, ao qual desejo que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu por resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso foi designado pregador e apóstolo, afirmo verdade e não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Amém? Até aí, vamos primeiramente estar orando a Deus, pedindo a Deus que venha abençoar primeiramente esse momento, esse nosso projeto, esse nosso desejo de ser um instrumento de Deus aqui na terra, orando, clamando a Deus pela salvação de vidas, pela salvação de almas, que nós possamos ser instrumento do Senhor, porque aqui estamos, e já nós conhecemos a palavra do Senhor, nós devemos fazer o querer e a vontade do Senhor, é orar pelas almas, orar para que vidas tenham render aos pés do Senhor. Vamos orar nessa noite, mais uma vez? Senhor Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor, é o teu nome, Jesus. Nós te louvamos e agradecemos, meu Deus, por esse momento, por essa oportunidade, e mais uma vez estamos reunidos na tua presença, onde o teu nome, meu Pai, deve ser louvado e adorado. Mas aqui estamos com propósito, Pai, colocar diante de ti, diante da tua presença. O nosso propósito, Pai, é orar, interceder pelas almas, Pai, é fazer a vontade de querer ter o preferido, seja alcançado nessa terra. Sabemos, Pai, que a luta de Deus merecemos, a luta de Deus, ó Pai, estão baixando nessa terra, tem a tua salvação. Às vezes, ó Pai, é porque nós não temos, ó Pai, praticado a vontade de querer o Senhor aqui neste lugar. Por isso é que nós estamos nessa noite para juntos proclamarmos, ó Pai, suplicarmos diante do Senhor através das nossas orações, através do nosso clamor, ó Pai, que nós possamos alcançar almas, ó Pai, aquelas vidas, ó Pai, que estão perdidas no mundo lá fora, Senhor, para que nós também possamos sempre conhecer, ó Pai, o teu caminho, a tua verdade,
ser alcançados pelo Senhor, sabendo, meu Pai, que é meu Senhor, meu Pai, eu posso, Pai, saber naquele lugar, Senhor, onde as tuas mãos poderosas possam usar aquele lugar, Senhor, onde a gente, meu Pai, reconhecer, saber que tu és Deus poderoso, o Deus que pode todas as coisas, Senhor, que nós somos dependentes, Pai, existe aquele lugar que ensina as línguas de uma mensagem, também reconhecer que tu és poderoso, Pai, aqui estamos nessa luta, servindo a obra de Deus, Pai, nossos familiares, aquelas filhas, ó Pai, que ainda não foram alcançados, ó Pai, pelo Senhor, sendo esse instrumento, Senhor, para levar, Pai, as boas novas para cada uma delas, ó Pai. Nós pedimos nessa noite, ó Pai, capacita cada um de nós, para que nós possamos, ó Pai, fazer o vídeo do Senhor nas nossas vidas, ó Pai. Nós reunimos nessa noite, queremos deixar, ó Pai, na misericórdia, o amor do Senhor para com nossas filhas, ó Pai, e para que elas sejam salvas, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você está aqui? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Então, o texto ele fala que nós devemos, primeiramente, orar pelas autoridades do nosso país, as autoridades que estão na administração, seja da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que eles também possam, Pai, conhecer e saber de Deus que está no comando de todas as coisas, que nós possamos fazer jus e orar por essas almas, para aquelas filhas do Pai, para que também possam reconhecer Deus poderoso e que nós também possamos fazer a vontade do Senhor, né? Que é levar as boas novas para aquelas almas que ainda não conhecem a palavra do Senhor, que ainda não conhecem Jesus, que estão no mundo aparecendo, às vezes nós sabemos usá-lo sem fazer nada, que nós possamos fazer a vontade do Senhor, que é levar o nome de Jesus, levar que só Jesus salva, só Jesus que pode nos dar a salvação. Amém? Que todo homem seja, portanto, desejoso de estar orando, clamando a Deus em prol das almas, das vidas, que nós possamos fazer jus a esse propósito nós estamos colocando diante do Senhor esse projeto, que nós possamos buscar no Senhor força, entendimento, entendimento da palavra, para que nós possamos levar as boas novas para as almas perdidas. Amém? Que Deus possa abençoar poderosamente cada projeto, cada vida aqui presente dessa noite, aquela que hoje não pôde estar, mas que Deus possa estar visitando ela da mesma forma. Amém? Quero passar aqui para o louvor.
certeza absoluta que as bênçãos do Senhor vão correr atrás de você. Você vai levantar e vai falar: oh meu Deus, que coisa boa, né? As bênçãos, eu tenho experiência própria, porque às vezes, irmãos, eu não tenho vergonha de falar. Às vezes eu levanto bem cedo e não tenho nenhum pão para me comer. Mas não pode comer isso. É isso mesmo. Às vezes a gente não tem. Você não tem. A gente clama a Deus, fala: Deus proverá, né? Deus proverá na mesma hora Deus fez as providências. Deus manda os corpos dele. Uma hora chega pão, outra hora chega rosca, outra hora chega café, outra hora chega fruta, outra hora chega limão com alguma coisa para você comer. E assim nós vamos levar uma vida, porque se levar uma vida com Deus é diferente. O Senhor não deixa, Ele não deixa, igual o pastor João fala, Ele não fica devendo nada para ninguém. O Senhor é maravilhoso.
Amém, aleluia, glória a Deus. Agora chegou aquele momento, né, onde nós possamos trazer o nosso dízimo, a nossa oferta diante do altar do Senhor. Aquele que tem sua oferta, Deus, vem naquela altar, traga para ajudar na obra do Senhor, que Deus vai abençoar poderosamente cada um daqueles que puder estar ofertando, dizimando. Da mesma forma, aqueles que por algum motivo não puder estar ofertando, dizimando, Deus também vai derramar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Bem, irmãos, eu estarei cantando comigo. Como todos os irmãos sabem também, né? Quero voltar ao início de tudo. Irmãos, como é maravilhoso, né, irmãos? Eu fico lembrando, eu me lembro, irmãos, eu me lembro quando eu me converti, eu tinha uma sede para ganhar alma para Jesus. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer para ganhar alma para Jesus? Né? Eu não sei nada, não sei pregar, mas eu tinha uma sede para ganhar para Jesus. Quando eu chegava aqui na igreja, que não tinha culto, eu voltava chorando para casa. Aí eu comecei a caminhar com o familiar, eu comecei a aprender os corinhos, né? E esse aqui foi um dos primeiros hinos que eu aprendi na igreja, né? Quero voltar ao início de tudo, né? As práticas do primeiro amor, para ganhar alma para Jesus. Nós temos que voltar nessas práticas, né? Porque uma alma que nós ganhamos para o Senhor Jesus vale mais que o mundo inteiro, né? Aleluia. Quero
a verdade do presbítero Maurício. Hoje ele tem uma palavra do Senhor para falar aos nossos corações aqui nesta noite. Sabemos que ele será o instrumento do Senhor para com nossas vidas. Ficar de pé, fique de pé, estenda suas mãos para cá. Deus abençoe a vida do presbítero, onde ele possa falar conosco através da tua palavra. Senhor Deus, Pai querido, Pai Santo, Santo é o teu nome, Jesus, aqui estamos diante de Deus, diante da tua presença. Apresenta o teu Maurício diante do Senhor, diante da tua presença, Pai. Use-me conforme o que é a vontade do Senhor que deixa lugar. Que ele seja o instrumento do Senhor para falar aos nossos corações através da tua palavra, Pai. Que tudo que venha a proceder, tudo que venha a falar, Pai, seja conforme o poder e a glória manifestada no Deus na sua vida neste lugar, Pai. Não seja, Pai, aquilo que vem do teu coração mais pequeno, Pai, do teu Espírito, Pai, para falar com cada um de nós aqui nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém, glórias a Deus, aproveitando a igreja de pé. Abra sua Bíblia em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo de número 6. Aleluia, amém. Nosso Deus é bom, estamos alegres por estarmos aqui nesta noite e Deus há de nos abençoar nesta noite, amém. Gênesis capítulo de número 6, amém. Somente o versículo de número 18, amém. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teu filho. Amém? Vou ler novamente. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai. Nós te adoramos pela tua presença, te adoramos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Pai. Neste dia, Senhor, um projeto de vida, ó Pai. Nós te pedimos a tua bênção sobre nossas vidas, a tua bênção sobre a tua igreja. Pedimos, Senhor Pai, que a tua presença, o teu Santo Espírito, ó Pai, venha nos abençoar, venha abençoar nossas vidas, venha abençoar cada família aqui nessa noite, ó Pai. Venha, Senhor, falar conosco pela tua palavra. Nós oramos, ó Deus, colocando na tua presença e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. Amém? Glórias a Deus. Nós vemos aí, capítulo 6, somente o versículo 18. Este capítulo 6, meus irmãos, do livro de Gênesis, é um capítulo que fala da corrupção da raça humana sobre a terra. É um livro que fala ou que nos mostra que os homens, eles haviam deixado o caminho do Senhor, que os homens, eles haviam se tornado homens maus e grandes pecadores perante Deus. E Noé, meus irmãos, ele viveu nessa época. Ele viveu nessa época de total corrupção da raça humana sobre essa terra. Noé viveu nessa época, meus irmãos, onde os homens, eles eram maus, onde os homens, eles eram idólatras. Noé viveu nessa época onde os homens, eles eram imorais. Noé viveu nessa época, meus irmãos,
A Bíblia nos fala que Noé, ele era um homem justo, íntegro e um homem que andava com Deus. Hoje, meus irmãos, nós vivemos dias assim, onde os homens estão totalmente longe dos caminhos de Deus. Dias, meus irmãos, onde os homens estão envolvidos com a corrupção, onde os homens estão envolvidos com a imoralidade. Mas nós, meus irmãos, como igreja do Senhor, nós, meus irmãos, que conhecemos a palavra de Deus, nós, como igreja do Senhor, nós temos que ser exemplo para este mundo. Nós temos que ser exemplo no meio da sociedade corrompida, uma sociedade tão envolvida com o pecado. Nós temos, meus irmãos, que ser como Noé nos seus dias, uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa que anda com Deus, porque a Bíblia nos fala, meus irmãos, que nós temos que ser o sal dessa terra e a luz deste mundo. Noé, meus irmãos, ele fazia parte de uma família que conhecia Deus. Noé, ele fazia parte de uma família que servia a Deus. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que o pai de Noé se chamava Lameque, seu avô se chamava Matusalém, que foi o homem que mais viveu sobre essa terra, e seu bisavô se chamava Enoque, um homem, meus irmãos, que servia a Deus de uma maneira tão maravilhosa, que a Bíblia nos fala que Deus para si o tomou. O bisavô, meus irmãos, de Noé foi Enoque, um homem que nem pela morte passou, porque Deus para si o tomou em vida. Noé, meus irmãos, ele viveu no meio de um povo totalmente desviado dos caminhos do Senhor. Mas o que nós vemos, meus irmãos, que Noé, apesar de estar vivendo no meio de um povo corrompido, desviado dos caminhos do Senhor, o que nos mostra a palavra de Deus é que Noé, ele permaneceu firme com o Senhor. A Bíblia nos mostra que ele permaneceu firme na sua fé, que ele permaneceu firme com o seu Deus, que ele permaneceu firme com Deus e seus pais, que ele permaneceu firme nos caminhos do Senhor. Noé, meus irmãos, ele permaneceu firme com o Senhor. Noé, meus irmãos, ele viveu nesta época de total corrupção da raça humana sobre a face da terra. Mas o que nós aprendemos de Noé, meus irmãos, é que Noé, nos seus dias, Noé, ele era o sal da terra, ele era a luz do mundo, no meio de uma geração corrompida pelo pecado, no meio de um povo longe dos caminhos do Senhor. Mas Noé era o exemplo, Noé era o sal da terra, ele era a luz daqueles dias, no meio de um povo tão corrompido, tão envolvido pelo pecado. Deus, meus irmãos, ele olha para aquela geração, e Deus viu que a maldade dos homens havia se multiplicado sobre a face da terra.
anuncia, meus irmãos, e Deus ali, Ele providencia, Ele fala para Noé construir aquela arca, que seria para a salvação da sua casa, para a salvação da sua família. Este versículo 18, meus irmãos, que nós lemos, este versículo fala da aliança de Deus com Noé. Não foi uma aliança de Noé com Deus, mas foi uma aliança de Deus com seu servo Noé. Foi uma aliança de Deus com Noé, porque os homens, meus irmãos, eles até fazem aliança, mas os mesmos homens, eles quebram a aliança. Mas o nosso Deus, meus irmãos, a aliança que Ele faz conosco, Ele não quebra, porque o nosso Deus, Ele é fiel, e a sua aliança para com o homem, Ele cumpre, porque nós servimos um Deus fiel. Deus fez uma aliança com Noé, uma aliança, meus irmãos, de Deus para com o homem. Mas como eu disse, meus irmãos, não foi uma aliança de Noé para com Deus, porque os homens muitas vezes eles fazem aliança, mas eles próprios, eles quebram a aliança. Mas o nosso Deus, Ele é fiel nas suas alianças, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, as suas alianças para conosco. Esta, meus irmãos, foi uma aliança de salvação, foi uma aliança com Noé e toda a sua família, uma aliança que envolvia os seus filhos, uma aliança que envolvia a sua esposa e uma aliança que envolvia as esposas de seus filhos, uma aliança, meus irmãos, com toda a família de Noé, uma aliança, meus irmãos, que Deus fala que Noé, os seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus filhos entrariam naquela arca. Esta foi a aliança da salvação, a promessa, meus irmãos, que Noé e a sua casa e a sua família entrariam naquela arca, a arca da salvação, meus irmãos. Deus, meus irmãos, Ele fez uma aliança com Noé, uma aliança com aquele que o servia no meio de uma geração corrupta e pecadora, uma aliança com aquele que era seu servo. Sabe por quê, meus irmãos? Deus fez essa aliança com Noé, uma aliança com aquele que servia, uma aliança que é aquele que andava nos seus caminhos, porque Deus, meus irmãos, Ele não faz aliança com pecadores, porque o nosso Deus, Ele não faz aliança com corruptos, porque o nosso Deus não faz aliança com aqueles que esqueceram dos seus caminhos. A aliança de Deus é para com aqueles que o servem, a aliança de Deus é para com aqueles que andam nos seus caminhos, é para aqueles que entregaram sua vida a este Deus. Deus não faz aliança com os pecadores, mas a aliança de Deus é para aquele que o serve, para aquele que anda nos seus retos caminhos. Deus fez uma aliança com Noé, seu servo, que andava nos seus caminhos, que tinha o seu coração neste Deus. Porque Deus, meus irmãos, Ele faz aliança conosco, é com aqueles que o servem, é com aqueles que deixaram o pecado. Deus não faz aliança com pecadores, mas a aliança de Deus é para com aqueles que o servem. E nós estamos aqui nesta noite, é porque nós temos uma aliança com este Deus, é porque nós servimos a este Deus, porque um dia nós entregamos nossa vida a este Deus. Deus, meus irmãos, Ele tem uma aliança para fazer com cada um de nós. Um dia, meus irmãos, nós entregamos a nossa vida a Deus. Um dia nós passamos a servir a este Deus, que é bom, que é um Deus de amor, que é um Deus de misericórdia. E nós estamos aqui, meus irmãos, nesta noite, diante deste Deus, que um dia lá no passado, Ele fez esta aliança de salvação com Noé. E esta aliança, meus irmãos, Deus quer fazer comigo, Deus quer fazer com você, Deus quer fazer uma aliança com cada um de nós, para a salvação da nossa casa, para a salvação da nossa família.
salvação para conosco e para com a nossa família, como Ele fez com Noé naqueles dias, uma aliança com todos nós. Noé, meus irmãos, e a sua família, nós vemos, meus irmãos, que Noé e a sua família, eles perseveraram nessa aliança. Eles perseveraram nessa aliança que Deus havia feito com eles. Eles perseveraram nessa aliança. Passaram, meus irmãos, muitos anos até a chegada do dilúvio. Mas, meus irmãos, eles sabiam que o dia ia chegar. Eles não duvidaram daquela aliança que Deus havia feito com eles. Eles sabiam que o dia ia chegar. Eles perseveraram nessa aliança, porque eles sabiam, meus irmãos, que o dia do dilúvio ia chegar. Porque eles sabiam, meus irmãos, que o dia de cumprir aquela palavra, que Noé e a sua família entrariam na arca, iria chegar. Eles perseveraram na aliança, independente dos anos, que foram muitos que passaram, mas eles mantiveram firme naquela aliança com Deus, porque eles sabiam que o dia iria chegar. O dia, meus irmãos, daquela aliança se cumprir, quando eles entrariam na arca da salvação. Porque a aliança que Deus faz conosco, meus irmãos, é uma aliança fiel, porque o nosso Deus é fiel em cumprir as suas alianças para conosco. Deus tem uma aliança com aqueles que o servem. Pode vir as lutas, meus irmãos, pode vir os dias difíceis, podem vir os dias maus, mas o nosso Deus é poderoso para cumprir a sua aliança para conosco, para com aqueles que o servem de todo o seu coração. Deus é poderoso para cumprir as suas alianças com seus filhos, para com aqueles que o servem. E nós vemos, meus irmãos, que o dia do dilúvio chegou. A aliança de Deus tinha feito com Noé se cumpriu. Noé, seus filhos, sua esposa e as esposas de seus filhos entraram na arca. Entraram na arca da salvação. Entraram na arca preparada por Deus para a manutenção da vida na face da terra. Glória a Deus, aleluia. A aliança de Deus se cumpriu. Noé e toda a sua família, meus irmãos, eles entraram na arca da salvação, na arca preparada por Deus para a manutenção da vida na face da terra. Ao passo, meus irmãos, que toda aquela geração que havia esquecido de Deus, ao passo que toda aquela geração que havia deixado Deus para depois, se afogaram nas águas do dilúvio. Mas a aliança de Deus com seus servos se cumpriu, porque Noé, meus irmãos, era um homem que servia a Deus, era um homem que andava nos caminhos do Senhor. Como eu disse, Deus, meus irmãos, Ele faz aliança com seus filhos. Deus faz aliança com aqueles que o servem. Deus não faz aliança com os pecadores, mas Deus faz aliança com aqueles que o servem. Se você, meus irmãos, quer ter uma família abençoada, se você quer ter uma família guardada pelas boas mãos do Senhor, então, meus irmãos, faça uma aliança com este Deus, mas faça uma aliança que jamais será quebrada. Faz uma aliança com propósito, uma aliança que jamais será quebrada, independente, meus irmãos, das lutas, independente da dificuldade, mas faça uma aliança com este Deus, e uma aliança que jamais será quebrada. E você vai ver o agir de Deus, você vai ver o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. O tema, meus irmãos, do projeto de vida é oração e clamor por salvação. Oração e clamor em favor daqueles que ainda não servem a Deus. Oração e clamor em favor daqueles que estão longe dos caminhos do nosso Deus. E dentro, meus irmãos, deste tema, eu quero fazer 3 perguntas aqui nessa noite. Você sabe
poder de uma oração? Você sabe o poder de um clamor diante de Deus? Você sabe o que é uma eternidade sem Deus? São 3 perguntas, meus irmãos, que nós temos que responder. Você sabe o poder de uma oração? Você sabe o poder, meus irmãos, de um clamor diante de Deus? Você sabe o poder de uma... Você sabe o que é uma eternidade sem Deus? A Bíblia, meus irmãos, ela nos mostra, de Gênesis e Apocalipse, o grande poder da oração. A Bíblia, ela nos mostra o grande poder da oração. Pela oração, meus irmãos, a Bíblia nos fala que desceu fogo do céu. Pela oração, enfermidades foram curadas. Pela oração, demônios foram expulsos. Pela oração, mortos ressuscitaram. Pela oração, o mar se aquietou, as tempestades cessaram. Pela oração, mulheres que não podiam ter filho se tornaram mães. Pela oração, meus irmãos, milagres aconteceram. Pela oração, meus irmãos, vidas foram libertas, vidas foram alcançadas. Pela oração, vidas foram salvas. A Bíblia nos mostra o grande poder da oração. De Gênesis e Apocalipse, a Bíblia nos mostra para nós, igreja do Senhor, que nós temos que orar para nós vermos, meus irmãos, Deus agir. A Bíblia nos mostra o grande poder da oração. Você sabe, meus irmãos, o poder de um clamor diante de Deus? Clamar, meus irmãos, é suplicar. Clamar é gritar por socorro, é se humilhar diante de um Deus poderoso. Clamar, meus irmãos, é reconhecer que nós precisamos do socorro deste Deus. Clamar, meus irmãos, é reconhecer que nada nós podemos fazer se Deus não estiver conosco. A Bíblia, meus irmãos, nos mostra que aqueles que clamaram a Deus receberam a bênção. Que aqueles que clamaram a Deus foram abençoados, receberam um milagre. Moisés clamou a Deus diante do mar vermelho e o mar se abriu. Davi clamou a Deus e Deus o livrou de todas as suas tribulações. Bartimeu clamou, meus irmãos, a Jesus e recebeu o milagre, recebeu a cura. A Bíblia, meus irmãos, ela nos fala em Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós temos que orar, meus irmãos, porque a oração é poderosa. Nós temos que clamar a este Deus, porque o nosso clamor, meus irmãos, ele sobe até a presença do nosso Deus. Vamos orar, vamos clamar, meus irmãos. Vamos clamar por salvação. Vamos clamar, meus irmãos, por aqueles que estão partindo para uma eternidade sem Deus. Vamos clamar pela nossa casa, pela nossa família. Vamos orar, vamos clamar, meus irmãos, para aqueles que muitas vezes estão longe dos caminhos do nosso Deus. Uma eternidade, meus irmãos, sem Deus é algo terrível. Uma eternidade sem Deus é algo que não tem volta. É um sofrimento eterno. Meus irmãos, Deus nos mostra, vamos orar, vamos clamar pelas vidas, porque a oração tem poder, o clamor tem poder para livrar, meus irmãos, nossa casa, nossa família, os nossos conhecidos, meus irmãos, de partirem para uma eternidade longe dos caminhos de Deus. Vamos orar, vamos clamar, porque a Bíblia nos mostra que nós temos que orar, que nós temos que clamar a este Deus, porque nós vemos exemplo na Bíblia que todos aqueles que oraram, Deus deu vitória. Aqueles que clamaram, Deus ouviu. Como igreja do Senhor, vamos orar, vamos clamar, meus irmãos. E como servo do Senhor, meus irmãos, vamos fazer uma aliança com este Deus, uma aliança para a salvação, meus irmãos, da nossa casa, da nossa família.
favor daqueles, meus irmãos, que estão longe dos caminhos do nosso Deus. Vamos fazer uma aliança, meus irmãos. Como eu disse, o inferno é terrível, o inferno é algo que não tem volta. Mas nós, meus irmãos, nós temos que orar, clamar por aqueles, meus irmãos, que estão longe dos caminhos de Deus. Deus colocou essa responsabilidade sobre a sua igreja. Vamos orar, vamos clamar, vamos buscar, meus irmãos, para que essas vidas sejam alcançadas, para que essas vidas, meus irmãos, elas venham se converter e voltar aos caminhos do nosso Deus. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que Israel estava escravizado no Egito por mais de 400 anos, mas eles reconheceram os seus pecados, eles voltaram para o caminho do Senhor, eles clamaram a Deus em oração. Então, meus irmãos, Deus ouviu o clamor do seu povo, Deus ouviu a oração do seu povo, e Deus então envia seu servo Moisés para libertar o seu povo da escravidão. Eu quero dizer para os irmãos aqui nessa noite: não desista da salvação da sua família, não desista da salvação dos seus conhecidos, não desista daqueles que estão longe dos caminhos do Senhor. Simplesmente ore por eles, clame por eles, busque a Deus por essas vidas, para que eles possam ser alcançados. Não desista da salvação da sua casa, não desista da salvação dos seus entes queridos, mas ore, clame a Deus pela salvação deles, clame a Deus pela salvação dos seus conhecidos, aqueles que você conhece, daqueles que estão à sua volta. Não desista, meus irmãos. Como igreja do Senhor, nós temos que orar, nós temos que clamar a este Deus pela salvação daqueles que estão partindo para uma eternidade sem Deus. Deus, meus irmãos, Ele fez uma aliança com Noé, uma aliança de salvação com ele e toda a sua família. E nós vemos, meus irmãos, que aquela aliança, ela se cumpriu, porque o nosso Deus é fiel à sua aliança. Aquela aliança se cumpriu porque o nosso Deus é fiel. E Deus hoje, meus irmãos, Ele tem uma aliança com todos nós. E a aliança de Deus conosco hoje, meus irmãos, é uma aliança eterna. E esta aliança se chama Jesus Cristo. Deus tem aliança conosco para a salvação da nossa casa, para a salvação da nossa família. E esta aliança, ela se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ore, meus irmãos, clame a este Deus em oração, em nome de Jesus, pela salvação daqueles que ainda estão longe dos caminhos do nosso Deus. E para nós concluirmos, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele é a nova aliança. Jesus Cristo, Ele é a nova aliança. Ele é a aliança de Deus com os homens. Ele é a aliança de Deus para conosco. Jesus Cristo é a aliança de Deus para com todos os homens. Uma aliança de salvação. Uma aliança, meus irmãos, para com aqueles que nele creem. Uma aliança, meus irmãos, que nós temos a promessa: se nós cremos, nós vamos entrar na arca como Noé. Porque Jesus Cristo, igreja, hoje Ele é a nossa arca, Ele é a arca da salvação. E se nós tivermos essa aliança com Jesus Cristo, meus irmãos, nós vamos entrar nesta arca que se chama Jesus Cristo. Nós vamos ser salvos, nós vamos morar com o Senhor para todo sempre. Então Jesus Cristo, Ele é a nova aliança de Deus para com os homens, a aliança da nossa salvação. Noé e sua família, eles perseveraram nessa aliança, eles foram salvos. Se os homens de hoje, meus irmãos, perseverarem nesta aliança que se chama Jesus Cristo, meus irmãos, você pode ter a certeza que vamos entrar nesta arca que Deus preparou para nós, que é Jesus Cristo. Persevere nessa aliança, que é Jesus Cristo.
poder entrar nesta arte que Deus nos preparou, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, meus irmãos, fazer uma aliança com Deus. Vamos fazer uma aliança com Deus, uma aliança para a salvação da nossa casa, uma aliança para a salvação da nossa família, uma aliança para a salvação de todos aqueles que estão longe, fora dos caminhos do nosso Deus, para que Deus venha alcançar, para que Deus venha salvar. Se nós fizermos esta aliança com o nosso Deus, meus irmãos, uma aliança de fé, uma aliança que jamais será quebrada, você pode ter certeza, meus irmãos, que Deus vai agir no meio da sua casa, da sua família, e que vidas serão alcançadas, que vidas vão se render ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Não esqueça, meus irmãos, a oração tem poder, o clamor tem poder, e através da oração e através do clamor, coisas são mudadas, vidas são mudadas, vidas são transformadas, vidas são alcançadas, e o poder de Deus, meus irmãos, é derramado. Amém? Vamos nos colocar de pé. Amém? Vamos orar. Amém? O nosso Deus, a Bíblia nos fala que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e alcancem a salvação. Vamos orar, meus irmãos, nessa noite. Vamos orar em favor da nossa casa, da nossa família. Vamos pedir a este Deus, que esse Deus venha ouvir a nossa oração, que a nossa oração possa subir até o trono da glória do nosso Deus. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te adoramos, porque um dia, Senhor, o Senhor fez uma aliança como essa, Senhor, e aquela aliança se cumpriu, pela salvação da sua casa, pela salvação da sua família. Meu Deus, que hoje o Senhor tem uma aliança com todos nós, uma aliança em Jesus Cristo, a nova aliança, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Pai. Meu Deus, abençoa nossa vida, abençoa a igreja. Meu Deus, meu Pai, que nós venhamos, ó Deus, de poder, Senhor, a fazer uma aliança com o Senhor, pela salvação da nossa casa, da nossa família, daqueles que muitas vezes, ó Deus, estão achando a participar para a eternidade longe do Senhor, Pai. Ajude-nos, ó Deus, de poder. Levante a sua igreja na face da terra. Levante aqueles que te conhecem, ó Pai. Levante aqueles que têm aliança com o Senhor, ó Pai. Em oração, em clamor, ó Deus, em favor das vidas perdidas, ó Pai. Nós oramos, ó Deus, de poder pedindo. Nos abençoa, Senhor. Nos fortaleça, nos ajuda, ó Deus, nessa caminhada. Nos ajude nessa jornada, Pai. E que a tua bênção, ó Deus, esteja sobre nós, esteja sobre a tua igreja. Nós oramos, ó Deus, pedindo a tua bênção, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos dar salve de palmas a Jesus? Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer a nossa oração final, como temos feito todos os demais dias, amém? Quero dizer para os irmãos que amanhã vai estar conosco aqui o pastor Carlos de Pina, lá da primeira igreja de Goiânia, mais conhecido como Carlão. Pastor Carlos, eu fiz questão de convidar em função que nós somos, eu diria assim, contemporâneos de conversão. Eu converti depois dele, e Deus usou ele para, de certa forma, para a nossa conversão, né? Ele fazia parte da mocidade da primeira igreja de Goiânia e estava fazendo um trabalho na segunda igreja, ali na Avenida Goiás, um dia de sábado, uma equipe de Goiânia. Foi o dia que eu fui à igreja. Ele foi lá no banco, me tirou do banco e falou: rapaz, eu vou lá na frente aceitar Jesus. Sempre fui uma pessoa muito despojada, né? Muito atirada, botava as pessoas na parede, chega para aceitar Jesus. E ele não me largou mais, né? Sempre juntos, nós trabalhamos juntos na Federação de Jovens, viajamos
Ele foi para o seminário estudar, e eu fui para a escola especialista estudar para ser sargento. Mas nós sempre mantemos um contato, hoje somos pastores, e ele convidei, com muita alegria, vai estar aqui conosco amanhã à noite, me ligou hoje, pastor, confirmado, vou sair. Amém? Eu queria que você convidasse alguém para estar aqui, quem sabe uma pessoa que ainda não aceitou Jesus ainda, não tem uma experiência forte com Deus. Deus, com certeza, Deus vai estar falando comigo. Amém? Milhões de pessoas vai estar neste lugar e Deus vai nos abençoar. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos ficar de pé para nós orarmos pelos nossos pedidos. Irmãos, eu entendo que já falei isso, né? Esse projeto está realmente no coração de Deus. Você está aí com o seu pedido de oração, e cada vez que eu pego esse meu papel para ler, eu lembro de uma pessoa. Então eu queria que você, nós temos aqui mais papéis, eu queria que você ficasse com o papel reserva dentro da sua vida. Pode pegar. E todas as vezes que você lembrar de alguém, escreva. Escreva o nome. Quando você conhecer uma pessoa na rua que contar para você uma história, escreva o nome dele. Escreva o nome dele. Durante o ano de 2024, você conhecer alguém que precisa de Jesus, põe o nome dele e olha para ele e fala: Jesus, salva essa vida. Salva essa pessoa que eu conheci no ônibus, que eu conheci no banco. Salva o meu vizinho que veio desesperado falar para mim que tem um filho que está querendo se suicidar. Irmãos, Deus vai nos abençoar. Será grande a colheita, eu creio que será grande a colheita. Amém? Em nome de Jesus. Pegue o seu pedido de oração e comece a olhar para os nomes e comece a orar. Eu vou estar orando primeiro, você vai estar, nós vamos estar orando todos numa só voz. Amém? Você pode citar os nomes se você quiser, pode ser isso, mas eu gostaria que você orasse pedindo a Deus que salvasse. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Vai lendo aí. Vai lendo os nomes. E vai pedindo a Deus para salvar. Pessoal, pega aqui. Pode pegar se você quer mais. Pode pegar. Isso, pode pegar aqui. Pode pegar isso aqui. Oh, declaro a palavra, isso, me ama. Oh, Jesus. Salva, Senhor. Salva, meu Deus, a sua bondade. Salva a viúva, Senhor, meus irmãos, salva, Senhor, meus tios, minhas tias, primos, sobrinhos. Salva, Senhor, os familiares do seu cônjuge, do irmão Zé. Salva a família Marques, Senhor, todas as famílias Marques. Salva amigos, Senhor, que não conhecem Jesus. Salva os vizinhos da igreja, Senhor. Ó Deus, alcance o mundo, Senhor, que sempre tem usado para te ajudar. Ó Deus, caído pelo vício, tomado pela cachaça. Salva o mundo, Senhor. Salva o Luiz, salva a Francisca. Salva o Senhor, salva os seus filhos, salva os seus filhos. Salva o Luiz, Senhor, salva a Maria, salva a salva de mãos agarradas, salva o Éder, a Lourdes, salva a Rosa, seus sobrinhos, tios, sobrinhos, salva a
que a colheita será grande. Em nome de Jesus, eu creio que Jesus morreu por todos esses nomes que eu escrevi nessa relação. Amém. Graças a Deus, sabe o nosso corpo em nome de Jesus. Amanhã nós vamos estar aqui, irmãos, mais uma vez, para ouvir uma palavra, para orar e para clamar a Deus pela salvação de almas. Amém? Aleluia.